Paul, vivemos em um mundo de perversão sexual. Está repleto de imoralidade. E às vezes podemos começar a achar que o mundo inventou o sexo. Mas o que sabemos biblicamente é que o sexo foi algo projetado por Deus. Você pode nos falar sobre o projeto de Deus para o sexo e por que é tão importante que tenhamos uma compreensão bíblica disso? Sim. Em primeiro lugar, foi projetado por Deus. E eu creio que o que separa a visão errada da visão correta é o panorama correto. O sexo não é um fim em si mesmo. Muito menos o prazer do sexo é um fim em si mesmo. Se você se lembrar de quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles se cobriram. Mas eu acredito que eles não se cobriram apenas de Deus. Eles se cobriram um do outro. É isso que o pecado faz, destrói a intimidade. Ok? Então, se estamos falando sobre sexo apenas como um prazer físico, sem outro objetivo em mente, ora, é carnal, certo? Mas se o sexo tem um propósito maior, não extrair o prazer físico do sexo, mas se o sexo tem um propósito maior, que é aumentar a minha intimidade emocional e espiritual com a minha esposa, aí está o objetivo. E assim, o sexo como uma mera tentativa de satisfazer o que poderíamos chamar de prazer carnal é distorcido, mau e egoísta. Mas quando o sexo é projetado para unir um homem e uma mulher e torná-los em um, torná-los mais íntimos, torná-los mais doadores, então você se depara com algo um tanto bonito. Assim, o fim do sexo é uma intimidade relacional maior, que a esposa e o marido, emocional e espiritualmente, se tornam parte um do outro, eles se tornam um. É isso que o torna belo. Quando isso é deixado de lado, quando isso é removido, torna-se carnal. Então eu até disse isso para os meus filhos, porque as minhas filhas ainda são novas. Mas eu alertei sobre entrar em um relacionamento com uma garota sem a intenção ou compromisso de se casar. Mesmo que eles estejam compartilhando sentimentos um com o outro. Andando de mãos dadas ou no máximo se abraçando, eles estão criando um laço de intimidade. Você diz, ora, é inofensivo. Na verdade, quando você reflete sobre isso, não. Por quê? Eles estão criando um vínculo de intimidade, é disso que se trata o casamento. Então, se eles estão apenas namorando e eles terminam, adivinha o que acontece? É como se o garoto fosse deixar parte de si mesmo com aquela garota e a garota fosse deixar parte de si mesmo com aquele garoto. E há uma intimidade compartilhada que dificilmente será esquecida um dia. E, portanto, uma das coisas mais importantes não é apenas permanecermos castos fisicamente, mas permanecermos castos no que diz respeito a entrar em um relacionamento íntimo com outra pessoa. Você quer subir naquele altar. As pessoas sempre pensam que subir no altar pleno significa ser fisicamente casto. Mas se você tem todas essas relações emocionais com diversas pessoas, isso é como se você estivesse levando todas elas para o altar com você, entende? Sim. Agora, Paul, até o que você está dizendo, creio que há muitas maneiras diferentes dos pais ou dos pastores abordarem o assunto sobre sexo com os alunos e com seus próprios filhos. Você pode falar, para fecharmos, sobre comunicar a beleza do sexo, sem despertar a curiosidade nisso, porque eu creio que as pessoas estão crescendo. Se eles estão na igreja, isso acaba sendo ruim, pois não falam sobre isso, isso é coisa de pai e mãe, e se torna algo bem particular e curioso. Como falar sobre a beleza disso e ainda proteger da curiosidade? Em primeiro lugar, existe o perigo de despertar isso. Tem um tempo de inocência na vida de uma criança. Eles precisam estar pensando em bonecas, carrinhos ou coisas assim. E precisamos guardar isso. E cada criança é diferente. Mas quando você
está em oração, quando você está lendo a palavra, os pais renovam sua mente. E pode parecer que é o momento. E isso pode ser diferente de acordo com a maturidade de cada criança. Aqui está o que eu sugeriria. Antes de tudo, você precisa explicar com muito cuidado. Explique biblicamente. Enfatize a intimidade, o relacionamento, o compromisso. Mostre como isso é uma coisa bela por causa do compromisso. E quando o compromisso e a intimidade não estão presentes, não é mais uma coisa bela, é uma coisa falsa. Mas aqui está o que eu realmente alertaria. Isso acontece quase toda vez que me deparo com isso. No momento em que você tem essa conversa, é depois dessa conversa que você realmente precisa proteger seu filho, porque a curiosidade dele irá aumentar. E é aí que você precisa ter bloqueadores na internet e todos os tipos de coisas, porque a criança acabou de ouvir isso, e então eles podem digitar algo, porque eles simplesmente querem saber mais sobre o que é, e de repente lá vamos nós. Eles são bombardeados com coisas que nunca deveriam ver. Bem, isso é horrível. É tão importante entendermos o projeto de Deus para o sexo. Então há uma sabedoria e discernimento, como você está dizendo, e como navegamos, abordamos e protegemos os nossos filhos e até pessoas em nosso ministério. Não é uma questão... Mesmo alguém que ative todos os bloqueadores, não é uma questão de... se eles vão ser confrontados com alguma coisa. É uma questão de quando. E aqui está o que você realmente precisa expressar. É lindo, porque o objetivo final é a intimidade, é compartilhar, é doar-se a si mesmo. E é um compromisso. E quando não há compromisso, então... isso se transforma em algo repulsivo. Isso só pode acontecer, como você está dizendo, no matrimônio. Exato, no casamento. Eu disse isso aos meus meninos. Eu disse, um homem casado deve se manter puro de um relacionamento com outras mulheres? E eles disseram, claro, pai. Acho que o meu filho tinha 12 anos. E eu disse, então... você tem 12 anos. Você acha que vai se casar com uma garota 12 anos mais nova do que você? E ele disse, não. Eu disse, qual é a média? Cerca de 5, não é? 6, 8, algo assim, 3, 2. Eu disse, adivinha, filho? Sua esposa está viva em algum lugar. E você precisa permanecer puro para ela. Porque ela está viva em algum lugar. E você precisa orar por ela. E você não pode protegê-la fisicamente, mas você precisa protegê-la em oração. Você precisa dar esse suporte para ela. Eu quero que os meus rapazes, eu quero que eles intercedam por suas esposas, talvez durante 20 anos antes de conhecê-las. E quero que mantenham a lealdade a Deus, mas também a lealdade à mulher com quem vão casar. Isso é tão útil e claro. Obrigado, Paul. E eles se sentem nobres. Sim, no processo. Sim, eles se sentem assim. Eu preciso fazer isso. Isso faz os rapazes homens quando enxergam. Com certeza, o sexo dessa forma. Isso é importante. E o compromisso e a lealdade é o que faz de qualquer homem um homem. Não é o tamanho dos bíceps dele, e nem mesmo se ele é tremendamente ousado. É a lealdade que faz de um homem um homem. Obrigado, Paul.